Olá, meus irmãos, saudação de paz, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Hoje nós queremos tratar de um assunto histórico e é um assunto que eu particularmente gosto muito, que é da estadia de Paulo em Atenas, ou melhor, o altar ao Deus desconhecido. Quando Paulo prega em Atenas, ele faz menção ao altar ao Deus desconhecido. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e pode comentar embaixo aí, fazer seu comentário. Se tiver alguma coisa para enriquecer esse comentário histórico que nós vamos trazer hoje, ou se você não concordar com esse termo histórico que eu vou apresentar, pode deixar aí o seu comentário, não tem problema, será muito bem-vindo o seu comentário, ok? Mas, sem mais nada, vamos ao nosso assunto que de fato é importante. Paulo, estando na cidade de Atenas, ele estava esperando a Timóteo e também esperando Silas para prosseguirem na sua viagem missionária. A Bíblia diz que quando ele está em Atenas, ele ficou um tanto quanto incomodado. O Espírito Santo o incomodou, o Espírito Santo fez com que ele se incomodasse com tantos altares e tanta a idolatria que existia em Atenas. Então Paulo começa a discutir, a pregar, a ensinar, a falar na sinagoga. Só para você ter uma ideia, segundo Plínio, havia mais ou menos 30 mil deuses espalhados em Atenas, fora aqueles deuses que eram criados, eram fabricados dentro dos lares. Então a idolatria em Atenas era muito grande. E a Bíblia diz que Paulo, tendo uma oportunidade de pregar, Paulo tendo uma oportunidade de falar junto aos filósofos que chamaram Paulo, levaram Paulo ao Areópago para que Paulo pudesse explicar o que ele estava dizendo, Paulo pudesse explicar aquela nova doutrina que Paulo estava pregando sobre aquele Deus que eles não conheciam, e chegam a chamar Paulo de tagarela, e a expressão tagarela, na verdade, é uma gíria que significava catador de semente, como se Paulo estivesse jogando conversa fora, porque eles não estavam compreendendo o que Paulo estava pregando. Então Paulo é chamado pelos filósofos que ali estão, e Paulo é levado ao Areópago para poder então ensinar ou discutir com eles sobre o assunto que Paulo está pregando. E quando Paulo tem a oportunidade, ele, no capítulo 17, e o versículo de número 23, Paulo, ele começa de uma forma muito sutil, dizer: eu estive dando uma volta, rodeando por aí, e eu percebi, eu vi que vocês têm um altar a um Deus desconhecido, ou seja, um Deus que os atenienses adoravam, mas que não sabiam quem era, não tinham uma familiaridade com este Deus. E quanto a esse Deus, quanto a este assunto, eu quero trazer uma história para vocês, e quem vai contar essa história é Diógenes Laércio. Quem foi Diógenes Laércio? Diógenes Laércio foi um historiador e também biógrafo dos antigos filósofos. E Diógenes ele viveu entre no finalzinho do segundo século, entre meados e final do segundo século e terceiro século depois de Cristo. Entre esse segundo e terceiro século depois de Cristo. E ele cita algo interessante em um dos seus livros, acerca de Epimênides.
Epimênides, segundo Diógenes, Epimênides viveu no ano 600 aproximadamente, antes de Cristo, e Epimênides era filósofo. Havia uma história de que no ano 600 antes de Cristo, uma praga muito grande invadiu Atenas, de maneira que pessoas estavam morrendo, animais estavam morrendo, e a situação estava muito caótica entre os atenienses. E esse historiador diz que eles tentavam de todas as formas, sacrificaram aos seus deuses, aos seus mais de 30 deuses, e não obtiveram resultado. Foram procurar Epimênides, que era também um filósofo, e ao que parece, não cultuava, não servia, não adorava a centenas de deuses existente na Grécia Antiga, existente em Atenas. E Epimênides residia em Creta. E eles vão buscar Epimênides. Epimênides vai chegar e vai dizer: olha, vocês já tentaram de tudo, ofereceram sacrifício a vários deuses e nada obtiveram. Pode ser que um Deus que não seja nenhum do Deus que vocês servem esteja insatisfeito com algumas atitudes de vocês. Então nós vamos oferecer um sacrifício a esse Deus. E Epimênides, ele, segundo o historiador, segundo Diógenes, Epimênides vai pedir para que tragam ovelhas, principalmente as ovelhas que deixaram as ovelhas com fome. E no outro dia, pela manhã, essas ovelhas foram soltas em uma campina muito verdejante. E Epimênides diz o seguinte: olha, a ovelha que se deitar, não se alimentar, ela se deitar, esta ovelha nós vamos oferecer a esse Deus, a essa divindade que está trazendo ou permitindo que esta praga nos assole. E as pessoas até acharam estranho, porque pegar as ovelhas que estão famintas, soltar em uma grama verdejante, é óbvio que essas ovelhas não vão se deitar e vão se alimentar. Porém, para surpresa de muitos, algumas dessas ovelhas pararam e se deitaram. E essas ovelhas que se deitaram, segundo o historiador, foi justamente as ovelhas que foram oferecidas. E onde essas ovelhas se deitavam, foi levantado um altar, foi erguido um altar com a expressão agnosto tel, que quer dizer ao Deus desconhecido. Não sabia-se qual era a divindade, mas estava se oferecendo aquele sacrifício àquela divindade. Bom, ao que parece, segundo Diógenes, esta praga foi cessada, a mortandade cessou, o problema foi resolvido. E então eles passaram a cultuar a esse Deus desconhecido. E por algum motivo, esses altares, alguns foram se perdendo com o tempo. Alguns desses altares foram se perdendo. E então, segundo alguns, 2 anciãos pegaram um altar que havia sobrado, fez uma espécie de uma reforma e colocou este altar junto aos outros altares, lá aonde ficava todos os altares, todos os deuses, lá no Areópago, e aonde os filósofos se reuniam também. Então, colocaram esse altar ali e, passados-se os anos, os atenienses se esqueceram desse Deus desconhecido e voltaram às suas práticas
ímpias, profanas, de maneira que o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, versículo de número 28, Paulo, ele faz uma citação interessante sobre esse assunto, citando um escrito de Epimênides, no capítulo 17 e versículo de número 28 de Atos dos Apóstolos. Olha o que é que Paulo diz aqui. Ele diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas têm dito. Esta frase, ao que tudo indica, é uma citação do próprio Epimênides. Paulo cita alguns de vossos poetas, uma tradução diz alguns de vossos profetas. Paulo está citando justamente Epimênides ao pregar aqui em Atenas, ao falar desse Deus desconhecido, que tudo indica, Paulo conhecia essa história. Tudo indica que Paulo conhecia essa história de Epimênides, essa história desta praga, essa história dessas ovelhas, desse sacrifício e desses altares que foram levantados ao Deus desconhecido, e que agora só resta-lhe um altar. E Paulo está aproveitando para mostrar para eles, dando a eles e dizendo: gente, esse altar ao Deus desconhecido aqui, que vocês já cultuam, na verdade é o Deus que eu estou pregando. E aí Paulo cita uma mensagem de Epimênides, porque os filósofos que estavam ali, os estoicos que estavam ali, todos que estavam ali, conhecedores, sabiam dessa história, sabiam de Epimênides e conheciam muito bem esta mensagem de Epimênides que Paulo cita aqui. Então, ao que tudo indica, Paulo está trazendo à memória deles algo que parece estar esquecido. Então, Paulo está apresentando e dizendo: esse Deus desconhecido aqui, na verdade, não é. Vocês já sabem quem ele é. Então, ele cita no versículo 28 uma mensagem de Epimênides. E aí está apresentando agora o Deus desconhecido, dizendo: ele não é desconhecido, ele já livrou vocês numa época sobre uma praga que aconteceu. Vocês sabem disso. Paulo também, em Tito, capítulo 1, versículo de número 12 e versículo de número 13, Paulo cita a Tito. E quem era Tito? Tito era o pastor em Creta. Tito era o pastor que estava ali, e os cretenses conheciam muito bem essa história de Atenas. Então Paulo está citando em Tito, no capítulo 1, versículo 12 e 13, Paulo diz: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Ou seja, Paulo está fazendo citação. E de onde é que Paulo cita isso? Na verdade, o texto de que Paulo está citando isso é um texto de Epimênides, que percebam que no capítulo 17, versículo 28, ele cita um trecho de um texto de Epimênides, e aqui a Tito, no capítulo 1, versículo 12, ele cita novamente um trecho, e o texto, na verdade, é mais ou menos assim: eles fizeram um túmulo para ti, ó Santo e Altíssimo. Os cretenses sempre mentem, são umas bestas feras, homem de ventres preguiçosos, pois afinal tu estás vivo e habitas para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos. A parte final do texto de Epimênides
Paulo cita em Atos capítulo 17, versículo 28. E a parte inicial do texto de Epimênides, Paulo cita ela aqui em Tito, capítulo 1, versículo 12, dando-nos a ideia de que Paulo conhecia a história de fato, a história do altar ao Deus desconhecido, que houve o que aconteceu no ano 600 antes de Cristo, quando houve uma praga e que Epimênides foi chamado para então resolver o problema, e Epimênides oferece a um Deus desconhecido as ovelhas, aquelas ovelhas que deitaram ao invés de pastar, e onde essas ovelhas deitaram fora oferecido um altar e colocado nesse altar uma frase agnosto theo, ou theo, ao Deus desconhecido. Daí vem a expressão altar ao Deus desconhecido, que Paulo conhece muito bem aqui em Atos 17, e vai pregar apresentando esse Deus, mostrando para os atenienses que esse Deus ele já o conhecia há muito tempo, só que não tinha familiaridade com esse Deus, e que agora Paulo os apresenta. E a Bíblia diz que houve conversões ali naquele dia. Também houve aqueles que não creram, que perseguiram e criticaram Paulo, mas houve conversões ali em uma grande obra. A partir dali foi realizada para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, esse foi mais um assunto, foi um assunto um pouco mais curto, um pouco mais histórico, menos teológico, não deixando de ter um teor teológico. Foi mais um Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, ok? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.